Corporativo, com Milton Jung. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre liderança, carreira, desenvolvimento profissional, nas suas diversas dimensões. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o Daniel Mota, que é CEO da BMI, Blue Management Institute, uma consultoria dedicada a estratégias e cultura de grandes corporações. Daniel Mota, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Obrigado, Milton, pelo convite e obrigado também ao nosso ouvinte que nos acompanha nesse momento. E aí eu falei agora há pouco aqui que vocês trabalham lá na BMI com consultoria de estratégia e cultura. Cultura? O que é cultura organizacional? A cultura é basicamente a soma de como as pessoas pensam e aquilo que elas acham que funciona, o senso de justiça dessas pessoas. É também sobre a forma como elas tomam decisão, como elas colaboram, como elas gerenciam risco, desempenho e também os vínculos que essas pessoas vão desenvolvendo ao longo do tempo. Ou seja, a cultura é uma soma dessas três variáveis. E estas são variáveis dentro de uma empresa impostas pela liderança, pelo CEO, pelo presidente da empresa? Ou essa é uma variável que passa por todo o corpo de colaboradores? É sempre um processo de construção coletiva, mas influenciado pelas lideranças dominantes. Então, por exemplo, uma empresa que foi criada agora está sob o efeito forte dos seus fundadores e dos seus principais líderes. À medida que essa organização se torna muito grande e que essas lideranças originais ou se afastam ou vão perdendo contato com a massa de pessoas que trabalham naquela organização, o processo coletivo começa a ser mais importante do que o comando das lideranças originais. Então, é um processo necessariamente social, mas com certeza influenciado pelas lideranças que têm o controle, por exemplo, de recursos, de metas, do capital e das principais cadeiras de comando daquela organização. De que maneira essa cultura vai sendo construída dentro da empresa? De que forma isso vai surgindo, e passa depois a fazer parte também do cotidiano de todos os colaboradores? Isso é uma ideia inicial lá do criador da empresa? Claro que tem normalmente uma visão, uma filosofia incipiente que contamina a organização, mas a gente também fantasia, quando a gente tira uma fotografia de uma cultura, por exemplo, muito reconhecida, a gente assim, tem uma fantasia de que isso foi algo consciente, planejado, construído com toda uma sequência. Na verdade, na prática, não é bem assim. Um grupo de qualquer organização toma decisões erradas, toma decisões certas. As decisões erradas vão virando tabus, vão virando temas que não são repetidos por aquelas lideranças, e as decisões corretas vão sendo absorvidas como um modo de funcionar, um modo de se fazer as coisas naquele lugar. À medida que novas pessoas chegam a este grupo social, vamos chamar de novatos, os novatos são socializados pelos veteranos e vão aprendendo que naquele lugar se fazem as coisas daquele jeito. Que num certo momento aquelas coisas deram certo, mas não necessariamente continuarão dando certo para sempre. Então, o processo de construção de uma cultura é um processo de socialização daquelas pessoas novas que vão chegando por aquelas pessoas, entre aspas, mais experientes naquele contexto. O drama de uma organização é justamente o processo automático de você absorver pessoas parecidas com você e não pessoas diferentes do que você. Portanto, culturas bem-sucedidas normalmente se tornam muito homogêneas ao longo do tempo. Por isso que quando a gente entra em contato com ela, nós percebemos uma certa uniformidade de comportamento, uma certa uniformidade de ideias. Porque aquelas pessoas que tinham uma opinião diferente já não estão mais lá. Mas aí não se perde a diversidade e a riqueza dessas diferentes visões que são necessárias para um negócio? Esse é o drama, justamente, das culturas muito fortes, né? Quer dizer, desde que o ambiente externo não mude, aquele jeito que foi aprendido como a melhor resposta continua funcionando. Mas, se o contexto externo se transforma por uma mudança regulatória,
por uma mudança de paradigma tecnológico, por uma mudança de governo, por uma mudança de padrão de consumo, enfim, o que seja. Se o contexto externo se transforma, aquele organismo interno de fato vai precisar se reinventar. Raramente a consciência e a energia vêm sozinha, surgem sozinhas das pessoas que comandam a organização. Por isso que consultorias como a BMI normalmente são importantes porque elas fazem uma intervenção. Elas elevam o nível de consciência da liderança sobre novos fenômenos externos e as ajudam a entender como que do ponto de vista interno algo precisa ser feito de diferente. O trabalho é adaptar esta organização às transformações que são necessárias e que são inevitáveis muitas vezes nos diferentes mercados. O imperativo sempre é de fora para dentro. Existe uma ingenuidade, talvez, das organizações de acreditarem que elas conseguem moldar, forjar o contexto no qual elas atuam. Não é verdade. Na verdade, a força é sempre exógena e cabe ao grupo de líderes entender isso, ter humildade para entender isso e desafiar suas próprias crenças e paradigmas, o que é bastante difícil. Bom, a partir da experiência desenvolvida por você e por sua equipe na BMI, eu tento entender agora como é que vocês desenvolvem esse trabalho internamente para gerar essa consciência dentro da empresa, fazer com que enxergue, inclusive, as transformações que são externas. A gente pode fazer uma analogia com a Ponte Estaiada, que aqui nos acompanha aqui perto do estúdio da CBN, né? Então você imagina que você está numa margem do rio e de repente você vislumbra uma nova possibilidade do outro lado. Mas existe uma dinâmica, existe uma certa tensão entre as duas margens, porque passa ali uma correnteza. Portanto, o desafio da organização é construir uma ponte para o futuro. Imagine que do outro lado da margem nos espera o futuro desta organização. Quanto maior a distância entre as duas margens, mais essa ponte vai precisar de fundamentos, de pilastras, pilares, mas ela também vai precisar de esteios, para justamente ter flexibilidade com uma certa rigidez. A metáfora que eu estou usando é que a organização ela não pode, num processo de change management ou num processo de transformação, perder alguns fundamentos importantes para o seu funcionamento operacional, financeiro, mercadológico. Mas ao mesmo tempo ela precisa dos esteios. Então, o que que a BMI chama de esteios? O primeiro é uma visão clara de qual é esse ambiente de futuro, quer dizer, a clareza de que a margem está do outro lado e qual é o tipo de ponte que se chega até lá é muito importante. E um processo fundamental em transformação é convencer as pessoas que ainda estão do lado de cá que a jornada vai ser interessante e razoavelmente segura. Uhum. Elas não correm o risco de cair no rio nessa correnteza. O que são dois processos psicológicos bastante difíceis de serem trabalhados em grupo. Além da visão inspiradora de futuro, existe uma questão que a gente chama de coalizão de lideranças, ou seja, as principais lideranças desta organização, elas precisam estar a bordo, coesas, nas diversas camadas da organização, o que também é muito difícil de fazer, porque quando você propõe uma nova jornada para uma organização, você muda as relações de poder entre as pessoas que estão ali. Então sempre vai haver resistências e sabotadores. E o terceiro esteio é a clareza da jornada. Bom, qual é o passo a passo? Da onde a gente começa? O que que a gente faz no meio? O que que acontece se eventualmente no meio nós mudarmos de opinião, surgir alguma coisa diferente? Então a clareza do processo, do caminho, é muito importante. Então são três elementos, Milton, que a gente costuma prezar bastante. Ou seja, a clareza da margem, a coalizão do grupo de líderes e a consistência do caminho. E para se criar esse ambiente, a partir dessas três dimensões às quais você se referiu agora, mais uma vez voltamos o olhar para o líder, para quem está no topo da empresa. Depende do convencimento dele para que isso aconteça depois no restante do grupo. A minha resposta a essa sua pergunta, ela tem dois lados. De um lado, uma concordância, do outro, um contraponto. A concordância é processos de transformação em empresas vitoriosas ou em crise só acontecem top-down. Não é possível você movimentar um grupo bottom-up. Então, de fato, eu concordo com a sua pergunta, no sentido de que a principal liderança ou as principais lideranças, sejam elas no conselho ou a nível do C-level, do C-suite da organização, precisam sim patrocinar o processo. O contraponto é
Numa organização mais complexa, imagina uma organização com dezenas de milhares de pessoas, não necessariamente no mesmo ambiente físico, estas lideranças que comandam a organização, elas estão longe do dia a dia. Elas perderam aderência, perderam proximidade com como os processos são de fato feitos. Perderam também proximidade com os clientes dessa própria organização, fornecedores e outros stakeholders. Portanto, a gente acredita que, além do patrocínio top-down, é fundamental o engajamento das lideranças de base, as lideranças da ponta. Então, por exemplo, se a gente estiver num varejo, os líderes de loja são fundamentais para uma transformação. Se a gente estiver numa empresa de call center, os líderes de células do call center são fundamentais na transformação. Se a gente estiver numa empresa aérea, os pilotos e os líderes de base dos fingers ali nos vagões de aeroporto são fundamentais na transformação. Ou seja, olhar a base é tão importante quanto olhar o top-down. Porque no final são eles que vão fazer a escolha do dia a dia, do cotidiano. E é Exato. a escolha que você faz que acaba definindo tudo isso, quem é a sua empresa. Exato. E também influenciam e mobilizam as pessoas, né? Quer dizer, você pega, por exemplo, vamos pegar o nosso exemplo de varejo. Você pega um repositor de gôndola, existe um ruído de comunicação, uma distância de comunicação muito grande de um CEO de um grupo de varejo de bilhões de reais para o repositor da gôndola. Esse repositor de gôndola ele é muito mais influenciado pelo gerente da loja. Então, existe uma questão de, claro, de exemplo ou role model, né, em inglês, mas existe ali o dia a dia que só o líder da ponta pode fazer. Vocês, entre outros trabalhos que desenvolvem, fazem pesquisas, e pesquisas, por exemplo, que olham para a questão do CEO, dos líderes dentro das empresas. Baseado no que vocês já levantaram e têm levantado ao longo do tempo, há 6 anos, vocês Ex- desenvolvem uma pesquisa específica Exato. nessa questão. O que vocês têm encontrado no dia a dia? Quer dizer, dá para definir assim hoje, eh, como é que funciona a cabeça de um CEO numa empresa brasileira? Eu acho que assim, o primeiro ponto é a nossa pesquisa ela é restrita a empresas que atuam no Brasil, embora tenham empresas globais e empresas de controle nacional. O outro dado interessante da pesquisa que fazemos, ela é uma pesquisa apenas de grandes corporações. Ela não inclui pequenas empresas, startups, médias companhias, né? Então, o nosso substrato ele é bem restrito, né? Então, falando do comportamento dessas organizações, o que a gente tem percebido, e já é um tema absolutamente coberto pela mídia, é uma preocupação com esse mundo em transformação. Vamos chamar a atenção do digital, mas também para as transformações sociais, as transformações dos setores onde essas empresas atuam. Então, isso não é novidade nenhuma. É do mundo, né? Ou seja, a gente encontra isso na nossa pesquisa também. Mas a gente encontra também, Milton, uma agenda mais tática, o que é contraintuitivo se a gente pensar o tipo de população que nós investigamos nessas pesquisas, membros de conselho e membros de comitês executivos. E o ponto é que, do ponto de vista de conjuntura Brasil, no tempo da pesquisa, a situação econômica deteriorou bastante. A incerteza política aumentou bastante. Então, isso coloca esses executivos numa agenda labareda, numa agenda bombeiro, que não necessariamente conversa com a perenidade, com a sustentabilidade ou com o tema de transformação de negócios que a gente estava falando aqui. Então, eu diria que o que a pesquisa mostra é que a alta liderança das grandes empresas no Brasil tem se preocupado talvez um pouco menos com a ponte estaiada Uhum. e como que eu defendo aqui a minha margem onde eu já estou. Abre-se mão de uma estratégia para o amanhã. Exato, exato. Ou seja, se compromete a longo prazo em prol de uma prioridade, entre aspas, para o curto prazo. Que outros destaques você traria para nós desse trabalho que vocês realizam e que vocês identificaram através dessa pesquisa, do ponto de vista de comportamento dos CEOs ou dos líderes? Já que eu falei de CEO aqui, mas você está falando também dos conselheiros, que têm papéis importantes dentro de uma empresa. Bom, primeiro que os temas mais corriqueiros de compliance, gestão, temas mais operacionais, têm ficado num segundo plano nas agendas desses executivos. Ou seja, os temas de como crescer, de como atacar o mercado consumidor,
de como transformar o modelo de negócios, de como modelar cultura, de como vencer na guerra de talentos, são temáticas, Milton, que têm populado muito mais as agendas desses executivos do que agendas mais operacionais ligadas a risco, por exemplo, né? Então, esse é um tema. O outro tema que chama atenção é a alocação do tempo, né? Então, uma parte da pesquisa, nós olhamos que tipo de stakeholder, né, esse C-level das organizações acaba se dedicando. Então, encontramos que 53% do tempo dessas pessoas está dedicado à gestão da própria equipe. O que também, para o nível que nós pesquisamos, não é tão intuitivo, ou seja, é um tempo elevadíssimo, em detrimento de outros stakeholders relevantes. Ou seja, isso também é um sinal para nós de que a agenda tática para fazer acontecer o amanhã, ela está bastante forte. Quando você fala das dimensões de performance, que é um dos pilares da pesquisa que vocês realizam, o que que você pode nos apresentar? Nós chamamos esses pilares de traction, né? Ou seja, um acrônimo em inglês aí que vai medindo as 8 dimensões que nós gostamos de olhar nas organizações. Então, o traction, ele tem o T, que é talento, o R, que é resultado, o A, que seria marca, que é awareness, né? O C, que seria clientes, o outro T, que seria tecnologia, o I, que seria inovação, o O de operação e o N de network, de redes, de ecossistemas, né? Então, nós medimos, nós colocamos 5 sensores em cada uma dessas 8 dimensões. Ou seja, a BMI consegue, né, por meio dessa pesquisa, avaliar 40 sensores, digamos assim, radares de desempenho. E os resultados nos mostram uma certa hierarquia de prioridades ou de desempenho, né? Eu vou pegar minha colinha aqui. Então, o, o, o ponto que mais chama a atenção do Traction é que um foco muito grande explicando o desempenho das companhias hoje, focado em cliente, talento e a gestão do próprio resultado. E se a gente olhar as dimensões mais de longo prazo, elas estão em último, né? Ou seja, a dimensão menos olhada aqui é rede, é ecossistema. A segunda dimensão menos olhada aqui é marca, reputação. E a terceira dimensão menos olhada aqui é tecnologia. Quer dizer, então isso também é um outro indicativo de que nós estamos acompanhando uma agenda de C-level, de conselho, muito focada em base de clientes, guerra de talentos, ou pool de talentos, e resultado do hoje, do amanhã, entre aspas. E não estamos olhando uma consistência, uma performance em 3 variáveis que sinalizam um pouco mais para frente. Por exemplo, a questão de construção de ecossistemas. E aí, diante disso, Daniel Mota, como é que se transforma essas empresas? Como é que transformamos essas empresas, ou a visão dessas pessoas que estão no comando dessas empresas, para que se comece a olhar melhor o amanhã e se faça um trabalho mais consistente? É possível isso ou não tem saída? Essa é a realidade que nós temos. Milton, para responder essa pergunta, eu vou usar uma outra metáfora. A gente já usou a metáfora da ponte estaiada, vamos usar uma outra metáfora aqui. Vamos usar uma metáfora de biomas, biomas naturais, né? Vamos pegar biomas do Brasil, qualquer um deles. Pantanal, Pampas, Caatinga, enfim, Mata Atlântica, Amazônica, qualquer bioma, né? Esses biomas, eles têm uma característica que fazem com que eles sejam muito adaptáveis a choques externos, né? Ou seja, na trajetória de evolução das espécies que estão ali, vegetais e animais, existe um conjunto de características que fazem com que esses biomas sejam bastante saudáveis. Eu vou citar 3 delas principais. A primeira é diversidade. A diversidade de fauna e flora numa Mata Atlântica é uma coisa incrível. A diversidade da floresta amazônica é uma coisa incrível. O homem está chegando em Marte e a gente ainda não conseguiu mapear toda a biodiversidade da floresta amazônica, né? E essa diversidade na natureza não é inclusão, não é agenda de inclusão. Acho que é importante num canal como esse, num fórum como esse do mundo corporativo, às vezes nós confundimos na linguagem corporativa diversidade com inclusão. São coisas diferentes. Na natureza não tem inclusão. Você não tem uma ONG de pernilongos de uma asa. Você não tem uma ONG de camaleões que não mudam de cor. Tá certo? Não tem uma ONG de tamanduá sem língua. Não existe isso, né? Nas sociedades humanas,
existe uma agenda muito importante de inclusão de minorias, né? Mas na natureza existe uma agenda muito importante de diversidade. E nas organizações humanas, na verdade, o piloto automático delas é buscar homogeneidade, não diversidade. Ainda usando a metáfora do bioma, então você tem diversidade como elemento muito forte em qualquer um desses biomas. A segunda característica é quantidade. Então você não traz um diferente, vamos imaginar uma organização trazendo aqui uma tribo diferente, mas traz 3 ou 4 dentre 10.000. Na natureza não é bem assim. O diverso ele está proliferado em quantidade. E existe um terceiro elemento que é conectividade, ou seja, existe uma lógica entre esses animais e esses vegetais que toda essa diversidade em quantidade tem uma conexão, tem uma lógica. Às vezes uma lógica de parasitismo, às vezes uma lógica de complementariedade. Mas existe uma lógica, né? Então, usando essa metáfora, vamos olhar uma empresa agora, né? As empresas não fomentam diversidade em quantidade e com conectividade. Portanto, desde que o contexto externo não mude, essa caixa preta de uma organização, ela pode responder bem. Mas se o contexto externo muda muito rápido, ela não tem elementos internos suficientes para ir atrás disso. Então, respondendo a sua pergunta, eu dei essa volta para responder a Uhum. sua pergunta. A coisa mais importante hoje nas organizações é uma agenda de diversidade robusta. Robusta. Eu não estou falando só de inclusão, eu estou falando da diversidade com a analogia do bioma. Em muita quantidade, com muita conexão com o core desta organização. Ocorre que isso é impossível de ser feito sozinho. Então, hoje, se você me perguntasse, bom, qual é o seu conselho mais importante para um conselho de administração? Ecossistemas. A plugar uma organização num ecossistema é fundamental para você conseguir acessar a diversidade na quantidade absurda que você vai precisar para conectar com o seu negócio. E as organizações, às vezes, perdem muito tempo construindo pequenas garagens digitais no terceiro subsolo dos seus headquarters, e isso não é muito útil para um processo de transformação. Dito tudo isso, deixa eu pegar algumas das questões que foram chegando ao longo dessa nossa Vamos lá, conversa, de vamos nessa. diferentes pontos sobre os quais nós Vamos lá, conversamos. Milton. Vou começar pela pergunta da nossa colaboradora Isabela Ares, porque lá no início nós falamos aqui, você se referiu ao conceito de coalizão de lideranças. Como fazer a coalizão de lideranças em um mercado de trabalho que é tão competitivo? Bom, coalizão de liderança, na verdade, isso é um desafio, né? Acho que é uma ótima pergunta, porque justamente o ponto das organizações é que cada uma dessas lideranças, à medida que a gente vai subindo ao topo da organização, tem os seus próprios interesses, tem as suas próprias agendas, né? Mas a coalizão de liderança, ela existe se a gente conseguir ser bem-sucedido, pelo menos em 2 dimensões, 3 dimensões. A primeira é um propósito muito claro de futuro que coloca essas pessoas na mesma página, no mesmo foco. O segundo é uma atuação muito forte da principal liderança, seja ela do conselho, seja ela do comitê executivo. Ou seja, a força do principal líder, da principal liderança, é fundamental para assegurar a coesão. E o terceiro é o alinhamento de incentivos. Quer dizer, você pode fomentar, promover coalizão de lideranças se os incentivos desses executivos estiverem alinhados para eles colaborarem e não para divergirem. Eu citaria essas 3 variáveis, esses 3 fatores críticos de sucesso. Quer resumi-los? Primeiro, um propósito super inspirador que coloca essas pessoas numa causa, num foco. Uma atuação muito forte e presente da principal liderança, costurando, articulando esses diversos líderes e alinhamento de incentivos. Pego agora a pergunta do Paulo Vieira, que está nos acompanhando pelo Facebook. Ele é de Fortaleza, diz que é mercadólogo de formação e exercício. Defendo que uma empresa com uma cultura organizacional bem definida, planejamento estratégico, preservação de valores e foco nos objetivos, terá maiores possibilidades, probabilidades de sucesso. E aí ele entra na questão geracional, porque ele fala de jovens que chegam cada vez mais rapidamente no mercado de trabalho e nas empresas, que, segundo ele, muitos são contrários a seguir regras e normas, não respeitando uma cultura bem sedimentada que norteia as muitas tomadas de decisão da corporação. Pergunta: como trabalhar essa geração e engajar essa geração ao dia a dia do nosso negócio?
Essa é uma excelente pergunta do Paulo também, né? Vamos pensar um pouco sobre as variáveis que a gente pode citar. Primeiro, assim, conflito de gerações, Milton, existe desde sempre, tá certo? Se a gente pegar na Bíblia, tá cheio de conflitos de geração dos filhos com relação aos seus pais, tá certo? Então, acho que é algo comum, não é este o fenômeno que é novo. O que é novo é o contexto no qual o conflito de gerações está acontecendo. Então, que contexto é esse? Esse é um contexto de perda de reputação das instituições clássicas da nossa sociedade. Cito algumas aqui: Congresso, o Executivo, Judiciário, a mídia, a igreja, as famílias e a própria organização. Ou seja, todas as instituições bases do século XX estão em xeque e estão sendo questionadas por novos agentes sociais e econômicos, né? Então, o que é importante para entender o comportamento ou questionamento dessas novas gerações é que, hoje em dia, as moedas emocionais no ambiente de trabalho, elas são muito diferentes daquilo que eram. Então, no passado, se a gente viajasse 5 décadas para trás, o que que uma organização oferecia ao seu jovem colaborador que estava questionando também a geração anterior? É a mesma coisa. Tava proporcionando lealdade, estabilidade e previsibilidade. Ou seja, carreiras longas, job for life, né? Carreiras longas, previsíveis, estáveis, eu me aposento, vivo mais 2 ou 3 anos e morro. É isso. Atualmente, nós temos falado de 3 novas moedas emocionais. A gente tem falado de conexão com uma causa, conexão com um propósito. Então, esse é um ponto importante. Segundo, expressão. Essas novas gerações, elas se expressam com mais naturalidade. Ou seja, elas têm vontade de trazer um individualismo. E elas não querem uniforme. Elas não querem fazer parte de uma massa amorfa. Elas têm a sua própria identidade e querem se expressar nesse sentido. A gente fala muito de expressão de minorias, né? Mas a gente também está falando de expressão de opinião. Opinião sobre opinião para o dono da empresa. Eu não quero saber se ele é dono da empresa, mas eu quero dar a minha opinião nesse fórum. E tem uma questão de experiência. Como a gente está vivendo micromomentos de experiência na vida hoje, e as redes sociais, essas mídias digitais, esse gamification da sociedade traz essa coisa de um pouquinho de atuação, reward. Um pouquinho, né, acontece alguma coisa, ou seja, as coisas muito micro, o ambiente de trabalho passou a ser um grande game. Ou seja, as experiências são muito mais importantes do que as rotinas. Então, se os gestores, se as lideranças souberem trabalhar essas 3 moedas emocionais, que são diferentes das 3 anteriores, o sucesso da inclusão dessas novas gerações no ambiente de trabalho é muito possível. Daniel Mota, questão do Caio Neves, que nos acompanha no grupo de discussões do mundo corporativo no LinkedIn. Quais os abismos que ainda existem entre cultura organizacional de grandes empresas tocadas por famílias versus a de empresas geridas por executivos profissionais? Existem características muito distantes, desculpa, muito distintas, né, entre esses dois tipos de controle societário, né? Quer dizer, o que que se espera numa organização familiar? Uma certa aderência, uma convergência dos valores e princípios das pessoas desta organização com os valores e princípios da própria família, que é a controladora daquele empreendimento. Quando nós vamos para um ambiente mais global, mais de corporation, onde não há um controle claro de uma família ou de um grupo de indivíduos, isso tem que se tornar um pouco mais institucional e autossuficiente, porque você não tem uma referência de indivíduos para trazer para o ambiente organizacional. Esse é um ponto. O outro ponto é, isso estatisticamente, a nossa pesquisa não cobriu este ponto, Milton, então vou citar outros Uhum. dados. As várias pesquisas mostram que empresas familiares são mais comprometidas com longo prazo. Elas tomam decisões melhores de longo prazo porque elas têm menos pressa de liquidez ou de retorno sobre o capital. Então existe uma questão, um vínculo, digamos assim, emocional com o legado ou uma taxa de paciência maior, porque a organização ela é percebida como um processo que vai de geração para geração e, portanto, essas organizações conseguem sim tomarem decisões melhores de longo prazo, mesmo que isso signifique uma perda de resultado no curto prazo.
E num ambiente e num mundo que a gente está vivendo de bastante conflitos de valores e princípios, se espera que as organizações familiares também sejam um pouco mais consistentes na sua atuação, porque o bloco de controle é claro. Uma organização com controle pulverizado fica um pouco mais sujeita, eventualmente, a grandes mudanças ao longo do seu caminho. Eu citaria essas três dimensões. Tá certo. E olha aqui, ó, o nosso colaborador também, o Arthur Ferreira, leu Uma Jornada sob a Essência, seu livro, e encontrou lá a seguinte frase: a verdade não existe. Ele quer saber como é que isso se manifesta no mundo corporativo. Então ele leu mesmo, hein? Porque esse é o título, esse é o nome de uma das páginas lá. O nome do livro Anteses, o nome do livro Anteses, né? Uma jornada sobre a Anteses, Uma essência, Jornada né? sobre a Essência, que Exato. foi publicado pela editora... Pela nossa editora mesmo. Pela nossa editora, pela Tá, editora da BMI, tá bom. exatamente. Isso. Então, a verdade não existe, né? O que que significa? Essa é uma reflexão bastante filosófica, né? Mas aquilo que a gente quer dizer, a verdade ela depende do seu ponto de vista, né? Ou seja, mapas mentais distintos chegam em verdades diferentes, né? Então a gente está discutindo do ponto de vista dogmático que existe apenas uma possibilidade, quando na verdade talvez não seja bem assim. Então, basicamente é isso que quer dizer a verdade não existe. Ou seja, a gente não deveria ter visões dogmáticas sobre as coisas. Trazendo para o mundo corporativo, qual é a lição que esse pensamento dentro do meu livro traz? Que as organizações deveriam ter flexibilidade e humildade para revisitarem seus próprios dogmas, seus próprios paradigmas, e não acreditar que uma verdade que valeu, que foi importante num certo período, que ela continue sendo relevante ao longo do tempo. Você, inclusive, fala, e aí, dentro dos seus diferentes trabalhos, das diferentes abordagens que você faz, seja em palestras, seja em conversas com outras pessoas, vídeos que você publica, dessa questão das crenças que nós temos e que são bloqueadoras, né, que nos congelam, e, ao mesmo tempo, da necessidade de se criar novos hábitos dentro das organizações. Quer dizer, esse é um grande desafio que nós temos hoje. Ele é um desafio da pessoa física também, né? Se a gente pensar, é um desafio para a nossa vida. Então, quantas pessoas sabem que precisam fazer exercício, sabem que não podem comer gordura, sabem que não pode ter um vício de tabagismo e mesmo assim fumam, se alimentam mal e não fazem exercício. Não é por falta de informação que a gente sabe que essas coisas todas levam a ataque cardíaco, tá certo? Mas mesmo assim as pessoas não mudam os seus hábitos. Então, mudar hábitos coletivos é muito difícil, muito difícil. Então, o que que estamos falando aqui? As crenças são aprendidas ao longo do tempo, né, Milton? Então, quando você é confrontado com uma nova realidade, que é um choque para aqueles dogmas que você sempre acreditou, é muito difícil você ter coragem e humildade de falar: puxa, eu acho que eu posso estar errado. Vale a pena a gente revisitar as nossas verdades. Se a gente for no extremo disso, imagine religiões, né? Imagine uma pessoa que é muito religiosa na sua própria crença espiritual. Diante de uma outra possibilidade filosófica, religiosa, é muito difícil para um religioso de uma determinada corrente acreditar que pode ser que a verdade do outro também coexista com a sua própria visão de mundo, né? Então, esse é um grande tema para as organizações. Quer dizer, mudanças de hábitos coletivos são muito difíceis. Por, por, por essa razão que você citou na pergunta, crenças muito fortes, mas tem uma outra questão também, que é grupos que convivem muito tempo vão aprendendo um certo jeito de fazer as coisas. E fazer coisas diferentes significa se arriscar, eventualmente a errar, ou fazer alguma coisa que seja julgada pelo outro de uma forma inadequada. E ninguém gosta de estar exposto porque errou ou porque fez alguma coisa que não foi bem recebida pelos seus colegas daquele grupo. Portanto, a mudança de hábito, ela passa por um processo de humildade, de revisar crenças, mas ela também passa por um processo de segurança psicológica para que, se eu errar, porque eu estou tentando aprender um negócio novo, que ninguém me critique. Deixa eu fechar aqui essa nossa conversa com uma preocupação que eu fiquei aí a partir de alguns dados que você nos passou na pesquisa que realizaram. Porque você disse em determinado momento lá que os líderes das empresas, estas que fizeram parte da pesquisa, têm se preocupado muito mais com as questões objetivas do agora do que do amanhã. Mas você citou principalmente o seguinte, por exemplo, o nível de preocupação em relação a temas como gestão ou compliance,
esse é o ponto que eu quero pegar, como compliance, não são significativos hoje como grande prioridade. Existem outras prioridades, o cliente, o talento, o resultado. Quando você deixa o compliance de lado, e nós olhamos o histórico do país recente, o que aconteceu com grandes corporações, isso significa que nós estamos correndo o risco de criar organizações que não são sustentáveis? É, eu colocaria que, assim, você tem hoje em organizações mais sofisticadas, vamos pensar em empresas grandes, que são as que a gente pesquisa aqui hoje, o nível de governança e controle de gestão dessas companhias assim, é bastante sofisticado, né? Bastante robusto. Claro que elas não estão imunes a processos fraudulentos, né? Ou a falhas de compliance. A gente tem N exemplos toda semana de problemas dessa natureza. O que a pesquisa mostra é que, do ponto de vista de equipe de gestão, esses temas hoje eles estão perdendo um pouco de relevância porque eles viraram processos, né, Milton? Ou seja, você tem até áreas ou comitês específicos que tratam esses temas. E na agenda coletiva de gestão da companhia, os temas do hoje, do curto prazo, tomam muito a agenda, tomam muito a atenção dessas pessoas. E, portanto, as agendas de resultado, de talentos e de transformação do agora, elas estão em destaque. Mas não necessariamente a organização ela está exposta. Ela não está se fragilizando, abrindo Não, mão deste não. tema. Isso não. É Por que isso isso está que virando quando eu processo. disse ali Isso está no virando início da processo. pergunta, assim, olhando isso, gerava em Claro. mim essa preocupação. Estamos criando corporações com olhares para a busca de resultado, etc., mas de repente um sistema frágil. É. E o risco é muito grande não é se esse isso o caso. acontece. Mas não é isso que está acontecendo. Não, não é esse o caso. O que a gente está colocando é que esses processos estão virando algo padrão, rotineiro das companhias. Daniel Mota, se você puder deixar uma última sugestão aqui para o nosso ouvinte e aquele que está nos acompanhando, aquele que não está diante de uma grande corporação, mas toca o seu negócio e a sua própria carreira no dia a dia. O que você sugere a ele? Eu colocaria assim como principal ponto, dada a temática do nosso bate-papo, Milton, a questão de você se provocar se de fato você está conectado com as variáveis e as pessoas e as organizações que você deveria estar. Ou seja, isso vale para o empreendedor de uma pequena empresa, vale para uma empresa familiar pequenininha, vale para uma média companhia que também está tentando se reinventar. Não olhar só para as questões internas, e a gente sabe que as agendas internas são bastante demandantes, mas se perguntar quanto do meu tempo, e aqui a gente fez uma pesquisa de alocação de tempo, quanto do meu tempo está dedicado a algo diferente da minha rotina de gestão do dia a dia. Eu acho que esse é um ponto fundamental que serve para qualquer tamanho de empresa, para qualquer tipo de controle. Daniel, muito obrigado pela sua gentileza Obrigado de trazer pelo convite. parte dessa sua experiência aqui para o mundo corporativo. Até uma nova oportunidade. Obrigado mesmo pelo convite. Muito obrigado. Daniel Mota, que é CEO da BMI, Bloom Management Institute, que é uma consultoria que trabalha com estratégia e cultura de grandes organizações, e esteve conosco, então, aqui no Mundo Corporativo. Você que participou, seja pelo Twitter, pelo Facebook, por e-mail, muito obrigado também pela sua gentileza de estar ao nosso lado, e fica o convite para você se inscrever no nosso grupo de discussões lá no LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN, no LinkedIn. É de graça, você se inscreve e passa a compartilhar o seu conhecimento e absorver o conhecimento também de outras pessoas. Colaboraram com este Mundo Corporativo Gabriela Varela, Juliana Prado, Arthur Ferreira, Isabela Ares, Rafael Furugem e a Débora Gonçalves. Até um próximo capítulo do Mundo Corporativo.